TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, boa tarde. Estamos começando o Câmara Esportiva desta sexta-feira e hoje nós damos sequência às entrevistas com os candidatos à presidência do ABC. Nós já entrevistamos o José Adécio, agora entrevistaremos o Fabiano Teixeira. Eu vou dar as boas-vindas, boa tarde a ele e antes falar com meu amigo Levi. Levi, boa tarde. Boa tarde, Mara. Estamos aqui para mais uma vez conversar com os candidatos à presidência do ABC. Boa tarde, Fabiano. Obrigada pela presença. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Levi. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Estamos à disposição. E boa tarde à Frasqueira. É verdade. Então me fala um pouquinho, por que surgiu essa vontade de ser presidente? Por que surgiu a candidatura? O que é que você gostaria de modificar nesse cenário? Olha, a vontade, eu acho que todo torcedor tem a vontade um dia de ser o jogador do seu time, o presidente do seu time, né? E comigo não foi diferente. Eu acompanhava meu pai, então preparador físico do ABC, professor Fernando Teixeira, em Morro Branco. E de lá para a Vila Olímpia e Ponta Negra, essa paixão, esse amor pelo ABC só tem crescido, né? E diante das circunstâncias, tentou-se o consenso, não conseguimos. Fui procurado por diversos conselheiros para sair candidato e aceitei esse desafio, né? E estamos prontos para segunda-feira, se Deus quiser, obtendo êxito na eleição, começar um novo ABC. Ô Fabiano, e com relação às suas propostas, quais as propostas da sua chapa? Olhe bem, Levi. A primeira coisa que nós vamos fazer quando chegarmos ao ABC é uma consultoria com a Ernest Young, tá certo? Uma multinacional que vai fazer uma consultoria no ABC. Não é uma coisa com achismo, eu acho que se for assim eu resolvo, eu acho que se for daquele jeito eu resolvo. Não. Uma consultoria profissional, moderna. E aí essa consultoria vai nos dizer exatamente, olha, o problema do ABC é isso, se resolve dessa forma. Em cima dessa consultoria é que nós vamos fazer todo o trabalho do ABC Futebol Clube. Para quem não sabe, o Fabiano Teixeira é filho do ex-técnico, né, o Ferdinando Teixeira. Este seria um nome certo, caso seja eleito presidente do ABC? Este é um nome certo. Professor Ferdinando, por ser meu pai, né, mas é pelo profissional que foi, que né, 12 vezes campeão no estado e também para ter o apoio, né, a ligação que a gente notou que o clube esse ano faltou essa ligação entre a parte executiva do clube com o departamento de futebol. Ele vai ser exatamente esse elo entre o executivo e o departamento de futebol. Olha, Mara Rochelle, ele já falou do Ferdinando, que é um dos componentes. Aí eu perguntaria a Fabiano, além do Ferdinando, quais os nomes que irão compor a sua diretoria? Já está formado? Não, Levi, nós estamos conversando bastante, tem muita gente nos ajudando, né? E tem professor Ferdinando, tem a parte vice-presidente financeiro Aélio Luiz, né? O jurídico também nós estamos conversando, então tem muita conversa ainda, né? A eleição é segunda-feira, mas só após a eleição do conselho é que tem a eleição para presidente, e aí é que nós vamos nesse ínter é que nós vamos informar a chapa completa do ABC Futebol Clube. Tem algum projeto, algum plano para alavancar o número de sócio-torcedores? Veja bem, os clubes hoje estão usando, Mara, sócios, família, vamos usar o termo família, mas não é esse o termo. Não. É um sócio que não é só aquele torcedor que vai a campo. É um sócio que tem muito mais descontos, aquele que tem a família toda
por completo sendo sócio do ABC. Isso tem sido muito feito nos clubes do sul e sudeste do país. E é claro que nós vamos tentar esse tipo de coisa aqui no ABC Futebol Clube. Nós vamos também fazer valer com que o preço fique mais em conta, né, para o torcedor. A gente sabe, e principalmente o ABC na Série C, a dificuldade, e o país também passa por uma dificuldade financeira muito grande. A gente tem que ter um valor mais acessível, um valor que a pessoa seja sócio, que tenha, por exemplo, um desconto no ticket de entrada, no ingresso de entrada. Então a gente pensa nisso aí. Agora, realmente, quem vai trazer o sócio para o ABC são os resultados. E disso aí o torcedor não tenha dúvida que nós vamos em busca do campeonato estadual, que nós vamos fazer uma grande Copa do Nordeste, que nós vamos em busca do retorno para a Série B. Então isso aí com certeza fará o sócio-torcedor voltar para o ABC Futebol Clube. Eu estava com o Mara conversando com um dos colegas nossos aqui da televisão, aí questionava sobre a quantidade de sócios, que eu até já levantei, que teve uma época que nós tivemos 10 mil sócios, tanto ABC quanto América, mas hoje o ABC tem uma faixa de 1.801 para por aí, né? Agora você veja, ontem foi a eleição do Flamengo. O Flamengo, esse universo que é o maior clube do Brasil, em termos de torcida, e levantou para a eleição de presidente uma faixa de 2 mil sócios votantes, né? Então, eu perguntaria a você, tem quase 1.800 sócios hoje. O ABC já teve 10 mil sócios? O ABC já teve 10 mil sócios exatamente naquela campanha do Campeonato Brasileiro da Série C, né? Que essa diretoria conseguiu um feito muito grande para o clube. O ABC era um time, vamos dizer, só de títulos a nível estadual, e com esta diretoria conseguiu o feito de ser campeão brasileiro. E nesse período aí, para vocês verem, o time por cima, como a gente diz, então atingiu esse objetivo de ter 10 mil sócios. Fabiano, e hoje, o que é que você acha, você disse no início da entrevista, que precisa de uma consultoria, uma forma moderna de destacar os problemas, as soluções, mas hoje, o que é que você acha que poderia ser melhorado, digamos assim, de uma forma mais emergencial, de uma forma a curto prazo? Olha, o que nós temos que acertar hoje a curto prazo é o futebol. Acho que a parte administrativa do ABC, financeira, mesmo com esses atos trabalhistas, essas pendências trabalhistas, está muito bem montada, muito bem organizada. Mas o futebol é que a gente precisa acertar mais, né? Para que a torcida, a frasqueira volte a sorrir. Então nós vamos trazer tanto o professor Fernando Teixeira como um diretor de futebol remunerado. Já acertamos com o treinador Sérgio China que caso a gente chegue lá na terça-feira, ele já está em Natal para almoçar com a gente, já conversar sobre o jogador. É bem capaz também que esse diretor de futebol remunerado também esteja presente, né? Para a partir daí a gente urgentemente contratar os jogadores para ver se a gente no dia 27 a gente apresenta esses atletas, porque o ABC já vai sair atrás. Nós vamos ter uma eleição na segunda, Natal, Ano, né? E todas as outras equipes que vão participar do estadual já estão trabalhando, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, tem que pedir até paciência à torcida, porque a gente sabe que nesse primeiro turno vai ser muito difícil o rendimento do ABC. E qualquer que seja o presidente, é bom que fique bem claro isso, porque o tempo trabalhado pelo treinador vai ser pouco. Os jogadores chegam, geralmente, Levi sabe muito bem disso, é uma semana de exames médicos, 2 semanas de treinos físicos, né? E quando vai começar os treinos realmente táticos e técnicos, já começou o campeonato. Mas você já tem alguns jogadores apalavrados? Já. Porque você sendo eleito, venha. Já temos jogadores apalavrados, certo? Conversados, outros a conversar, né? Mas a gente deve anunciar tudo isso após a eleição e, acredito, antes do dia 27, para na hora da apresentação desses atletas, se apresentarem todos.
Tem alguma proposta para a categoria de base, de aproveitamento dos jogadores da categoria de base? Temos, a gente acredita que vamos trabalhar com 15 jogadores, vamos dizer assim, de um nível titular, 5 a 6 da categoria de base e 5 a 6 com parcerias com grandes clubes como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Inter. Nós vamos formar essas parcerias. E o ABC participa da Copa São Paulo de Futebol de Juniores e esses meninos também deverão ser, logicamente, observados, né? Deverão ser observados e, com certeza, aproveitados, né, Levi? Se não tiverem também propostas que, quando geralmente, quando um atleta desse sobressai numa Copa dessa, é danado que clubes do próprio país, às vezes até de fora, já queiram levar esses garotos. Bom, Fabiano, uma colocação que eu queria fazer aqui é o seguinte: nós fizemos o outro candidato, José Adés, e iremos fazer o próximo, né? Mas o detalhe é o seguinte: essa campanha acirrou uma rivalidade grande entre, inclusive, amigos de mais de 20 anos, e de repente as amizades ficam abaladas por causa da eleição. Essa eleição poderá deixar essa separação. Eu perguntaria a você, o que fazer antes da eleição para que vocês façam um acordo de cavalheiros, evitando que fique essa separação? Olha, Levi e Mara, o que eu acho, o que eu entendo, de que independente de candidato A, B ou C que chegue à vitória no pleito, quem saiu perdendo nessa eleição foi o ABC Futebol Clube. Tá certo? Até pela exposição negativa, né? Inclusive ontem eu escutei um pronunciamento do presidente Rubens, onde o ABC já perdeu um patrocínio para o próximo ano, né? A MS, já por causa dessas exposições. Então, o que eu quero e me faz entender, é que todos os candidatos têm que estar preparados para a vitória ou para a derrota. E a partir do resultado, dia 14, todos descerem do palanque da campanha e todos vão ser ABC. Né? Se tem aquele grupo que vai ficar na oposição, vamos dizer assim, mas não na oposição do ABC, fique na oposição da diretoria, mas que fique na oposição construtiva, não uma oposição que queira desconstruir o ABC Futebol Clube. Eu acho que temos que estar preparados. Eu mesmo, sendo presidente, quero contar com todos os ABCdistas, seja de um lado, seja do outro. O ABC precisa, nesse momento, de aglutinar. Nós precisamos dos torcedores, nós precisamos dos diretores, nós precisamos dos empresários, nós precisamos dos políticos. Para mim não há problema algum em tratar com todos eles para aglutinar o melhor para o ABC Futebol Clube. O candidato Fabiano Teixeira falou na resposta anterior sobre os exames médicos, né? Que os jogadores passam por exames médicos. Me fez lembrar do departamento médico, que é muito importante para o desempenho dos jogadores. Vai também ter um olhar especial a esse departamento? Inclusive, a nossa ideia é o retorno de Dr. Roberto Vital, né, que foi colocado para fora, vamos dizer assim, com a atual diretoria, mas no nosso entendimento, um profissional que é símbolo do ABC Futebol Clube deve retornar na nossa gestão. São muitos anos, né? 27 anos, salvo me engano. Por aí. Mais de 2 décadas. A gente não podemos, uma pessoa experiente, que faz parte da seleção brasileira paralímpica, não podemos ter esse profissional, não desmerecendo os que aí estão, que também estão fazendo um ótimo trabalho, e a gente vai ver uma maneira de estar com todos lá ajudando no departamento de médico do ABC Futebol Clube. Resta agora aquela mensagem final, né? Você fica à vontade, porque, né, Mara? Exatamente. Eu queria pedir, né, que passasse essa mensagem, o que é que se espera no dia das eleições, e o senhor tem cerca de 1 minuto para fazer as considerações finais. Destrinchar, né? Bem, Mara, eu queria convocar o torcedor alvinegro, aquele torcedor que tem que analisar, né, que o voto de presidente não é um voto de emoção. Você tem que fazer uma análise realmente do que você quer para o seu clube, né? E a gente está colocando pessoas sérias. Quem está com a gente são pessoas sérias como o conselheiro Augusto Azevedo, Ricardo Furtado, Renato Gomes Neto. Então a gente quer isso, quer um ABC sério,
que é um ABC que volte a ganhar títulos e com certeza, torcedor, nós seremos campeões estaduais, sairemos muito bem na Copa do Nordeste e vamos em busca do retorno à Série B. Isso é o que nós vamos tentar desde que a gente iniciar a nossa gestão no dia 15 de dezembro de 2015. Bacana, a mensagem foi passada. Eu agradeço, Fabiano Teixeira, candidato à presidência do ABC. Nós, só lembrando que a gente convidou, nós entrevistamos antes de ontem o José Adécio, um dos candidatos, hoje aqui no estúdio, Fabiano Teixeira, e no segundo bloco teríamos a entrevista com o outro candidato, o terceiro candidato, Judas Tadeu. Mas há cerca de 1h30 atrás a assessoria ligou desmarcando a entrevista, mas nós mantemos aqui os canais abertos, né, para os candidatos. Obrigada pela presença e sucesso. Eu que agradeço, Mara, a você, a Levi, parabéns pelo programa e aos telespectadores da TV Câmara. Eu só tenho a agradecer e convidar vocês para participar, estarem lá presentes, segunda-feira, e se Deus quiser, com a nossa vitória, chapa 30 na cabeça. Bacana. Levi, bom final de semana. Para você também, Mara, e quero dizer que na segunda-feira traremos maiores detalhes, porque é o dia da eleição. Exatamente. Estaremos aqui ao vivo, neste mesmo horário, e alguma dúvida nós vamos passar para você, torcedor. Um abraço, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, gente. Uma boa tarde, obrigada pela companhia e um excelente final de semana. TV Câmara, a TV do povo de Natal.